meu trabalho ele é muito centrado no autorretrato. Foi nessa linguagem que eu veiculei minha produção artística nos últimos 5 anos. E assim eu desenvolvi trabalhos, então, centrados na autoimagem, na autoencenação, no corpo feminino e em performances. Então, minha produção ela se desenvolve principalmente através de foto e vídeo, que vão ser marcados por um viés autobiográfico, que exploram questões feministas. E foi a maneira que eu encontrei de expressar o que eu sentia, e a oportunidade também de libertar a minha imagem de um olhar patriarcal, né? E o trabalho precursor nessa linguagem fotográfica de autorretrato foi o à la carte, que eu fiz em 2016, que não foi um trabalho exclusivamente de autorretrato. Eu fotografei outras mulheres também para ele, mas eu me inseri nele junto. Então, foi onde eu comecei a caminhar para essa autoimagem. E aqui eu vou mostrar para vocês somente os que abordam a minha autoimagem. Então, ele é composto de retratos fragmentados do corpo feminino que foram transferidos para tábuas de carne para propor um questionamento, né, sobre a concepção do corpo feminino como um objeto de consumo. O que eu quis foi construir essa conexão direta entre o corpo feminino e a mercadoria, né? Transmitir essa mensagem de coisificação da mulher e a sensação que eu sentia, que eu sabia que infelizmente não era só a minha, de ser um pedaço de carne exposto numa vitrine de açougue para livre apreciação e escolha, né? De todos os assédios que eu já havia sofrido, todas as coisas que eu já amigas já tinham sofrido, de tudo isso. Então, foi de onde surgiu, né, a ideia do trabalho. Para isso, eu usei, então, a técnica de transferência de fotografia para madeira. Aqui é um detalhe para vocês verem um pouco melhor. Para madeira, né, então, eu utilizo esse suporte das imagens, essa tábua de carne, com uma coisa que foi muito sintomática para mim, pois o próprio suporte, né, a própria tábua de carne, ela já se insere como esse convite à crítica e a uma reflexão. Então, ele também apresenta peças de tamanhos variados e as imagens não apresentam, nenhuma delas apresenta o corpo inteiro, né? Sempre são cortes, fragmentos, desmembramentos, para reforçar essa ideia que eu queria transmitir. Tem mais uma imagem. E junto a isso, também pensei muito nele como uma instalação. E então eu quis dispor essas peças numa mesa para dar essa ideia de banquete, né? E preencher também com alimentos da cor vermelha. Por que, né, usar esses alimentos da cor vermelha? Eu queria fazer essa relação direta do vermelho, por ser considerado uma cor provocativa e fazer alusão, então, à culpabilização da vítima sempre que a mesma sofre algum assédio. E também relacionar com o vermelho com a cor do sangue, né, para falar de como essa concepção machista ela pode ser fatal para muitas mulheres, como nos casos de feminicídio. Essa aqui foi uma outra instalação que eu fiz, não tinha os alimentos, mas daí foi só essa mesa servida, né, as tábuas na parede. E o próximo trabalho, de volta ao álbum de família. Esse trabalho não é esse título, é um trabalho que ainda tem andamento, não é esse título, não sei que título dá para ele, eu não sei como encerrar esse trabalho, então é difícil para mim apresentar ele para outras pessoas, porque eu não finalizei ele ainda. Ele tá pronto, mas ele não tá pronto, tem alguma coisa que falta, mas eu quero mostrar para vocês, porque eu acho que é a raiz de eu fazer o que eu faço. Bom, enfim, vou falar para vocês.
Esse trabalho, então, ele vai revisitar as minhas memórias de infância. E certo dia, enquanto eu estava revendo o acervo fotográfico da minha família, eu reparei nessa ausência de documento comprobatório da minha infância. E acabei lembrando de uma tendência que eu tinha na infância, que era riscar imagens onde eu aparecia ou de me esconder nessas imagens, né? É um gesto muito comum de criança, né, se esconder de imagem, mas que tomou também outra proporção para mim quando eu percebi que desde meus primeiros anos houve esse apagamento da minha autoimagem, que a minha autoimagem me foi negada quando criança, tanto por intervenção minha, de me esconder, ou riscar as fotos onde eu aparecia, mas também pelo acaso, pelo universo, ou sei lá que, das imagens que eu não aparecia. Nessas aqui, então, eu tô ali riscando a barriga da minha mãe grávida de mim, depois essa imagem, quando criança, eu risquei eu no berço, e essas do acaso, quando o filme fotográfico queima aqui, bem na parte onde eu deveria estar no aniversário do meu primo, e eu não apareço. Ou essa aqui que meu irmão me esconde com seus braços musculosos. Quando eu me escondo, essas aqui, eu, na minha ação, né, de me esconder. Mas as que o acaso também vai trabalhando. A garrafa na minha frente. Então eu sempre pensei muito nesse trabalho, nessas coisas que aconteciam. E eu comecei a recentemente a achar que, como eu falei antes, é a raiz de eu fazer o que eu faço hoje com fotografia, do porquê de me fotografar, de ser autorretratista. Porque agora eu acho que eu assumo essa imagem que foi negada. Eu acredito que o autorretrato hoje, na minha produção artística, é um ato político. Falar sobre as narrativas do meu corpo é eu assumir a retomada de propriedade da minha imagem, né? Eu tive muitos problemas com a minha autoimagem na infância. E eu acho que fazer esse retorno através do meu arquivo fotográfico de família, né? Foi transformador em um processo de aceitação e entender a fotografia como um espaço meu. Tanto um espaço meu atrás da câmera como fotógrafa, mas à frente dela como modelo, né? Como uma mulher autorretratista, uma fotógrafa autorretratista. Outro trabalho é a descompressão. Descompressão, ele é uma foto performance. Foi a primeira foto performance que eu fiz, que tem a minha figura central, né? Nesse trabalho eu vou assumir, então, o autorretrato de vez. E é um trabalho onde eu vou estar retirando essa bermuda compressora em uma série de 18 fotografias para trazer não minha imagem só como um objeto estético, né, mas principalmente também como um ato político, como eu vinha fazendo nos outros trabalhos. Então, descompressão, como o nome diz, é a ação de aliviar, né, o que estava em pressão. E ele fala sobre o corpo gordo ele não ser recomendado à sociedade. A pressão imposta às mulheres gordas em tarjar ele ao espremer o corpo dentro desse pedaço de elástico compressor, para que a gordura ela não fique exposta, né? E aqui o processo de percorrer o caminho reverso e se livrar dessa bermuda, nesse tapume, e não mais mutilar o corpo diariamente, não camuflar sua existência, né? Para que ele seja mais aceitável à sociedade. O corpo é provisório, né? Ele é mutável, ele é mutante, ele não é estático, então eu não tenho mais esse corpo de 2018, mas o corpo que eu estou tendo hoje, provavelmente não vai ser o mesmo daqui a algum tempo. Então é um trabalho também sobre aceitar o seu corpo no agora, da maneira que ele é, né? E novamente, como a gente vê aqui, eu pensei nele como uma instalação, onde eu coloco ao lado da imagem a própria bermuda que foi usada na performance. Tem os detalhes dessa performance.
E eu acho que a materialidade ela é um fator muito importante também no meu processo, né? Eu gosto muito quando extrapola o bidimensional e pode ser algo mais tátil também. E uma coisa que eu faço nos meus trabalhos, nos outros, já consegui ver também nos próximos, mas os que a gente viu agora também, é de usar muitos materiais orgânicos e materiais que são tradicionalmente, pela lógica patriarcal, né, são considerados do universo feminino, como os utensílios de cozinha, tábua, né, bordado, bermuda compressora, os alimentos, tem muita essa coisa da cozinha nos meus trabalhos. Próximo trabalho é o Gênesis, capítulo 3, versículos 5 e 6, que foi feito no ano passado. É um trabalho que ele vai, então, abordar a expulsão do paraíso e a culpa ancestral feminina. Então, no livro de Gênesis, né, da Bíblia cristã, uma serpente vai persuadir a Eva a comer o fruto proibido da árvore que está no jardim do Éden, que vai originar, então, o pecado de Eva, né, o pecado original, e vai causar, então, a expulsão do paraíso e todos os mártires dos homens e mulheres na Terra. Então, através dessa história, né, bíblica, se deu essa interpretação hierárquica do homem em relação à mulher, e as mulheres passaram a ser culpabilizadas por tudo. Gravidez indesejada, fomos nós que não nos protegemos. Agressão física e psicológica, foram as mulheres que provocaram. Quando vítimas de violência sexual, são consideradas culpadas também. A mulher, ela sempre está no lugar errado, na hora errada. É a culpa dela. E quando um homem mata a mulher, ele mata por amor, né, gente? É culpa da mulher também. Então, pensando nisso, eu fiz uma foto performance, desculpa não, uma vídeo performance, que foi pensando que Eva, né, que está na origem desse grande pecado, que todas as mulheres, então, são suas seguidoras, que eu propus, então, brincar com esses séculos e séculos de culpas que foram atribuídas. Foi um trabalho que eu fiz durante a primeira residência artística do Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, né, o Fest Foto. Ele foi conduzido, foi tutoriado pelo Marco Antônio Filho e a Letícia Lampert, que tiveram aqui nos outros dois encontros, né? E junto deles também participou o Thiago Coelho e a Maria Helena Bernardes. A Maria Helena foi a responsável pela meu trabalho. Maria Helena é maravilhosa. Ela é uma professora incrível. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ter aula com ela, vale muito a pena. E então eu vou falar sobre isso, sobre o fado que as mulheres ainda carregam, né? A culpa ancestral feminina de terem causado a diáspora humana do paraíso e por consequência disso, então, a gente viver nessa contemporaneidade que segue perpetuando uma cultura machista e misógina. Então, o processo ele vai resultar num tríptico, são 3 vídeos que vão envolver as seguintes etapas, né? Que é descascar e temperar as maçãs, a segunda, fazer e montar a torta, e a terceira, que é devorar a torta. Então, o ato de comer esse fruto proibido que eu quis representar aqui nessa grande torta de maçã, sugere também devorar a culpa, satirizando todos esses fundamentos da dominação masculina, em um gesto de se livrar de tudo isso, né? E também pensando muito nessa construção cultural brasileira, né? De a mulher cozinhar para servir alguém. Na minha video performance, não, eu dissolvo isso. Eu cozinho para servir unicamente e exclusivamente a mim. Em frente a essa parede que está repleta da planta de nome costela de Adão, não me silenciando, mas assumindo existência efetiva. E o tempo do vídeo também ele foi muito simbólico para mim, meu processo, né? Não sei se os outros se importam com isso, mas ele tem 2 minutos e 19 segundos para relacionar, então, com o ano de 2019,
e ressaltar, né, que essa cultura ancestral ainda se faz muito presente no nosso cotidiano. Aqui uma imagem, algumas imagens que eu faço, que eu fiz de divulgação, né, também. Eu não vou mostrar o vídeo porque eu não, sempre que eu tento mostrar vídeo ele tranca, não sei porquê, ele não vai, então eu só trouxe as imagens. E meu mais novo trabalho, que é parte de uma exposição que ia ser inaugurada esse ano na Galeria Carta, mas foi transferido para o ano que vem, né, por causa da pandemia. Então ele tá parado, mas eu só queria mostrar que são as coisas mais novas que eu venho fazendo, que é o 1988. Final do ano passado, então, eu fiz um tratamento de medicina alternativa, uma terapeuta holística que já conhecia minha mãe e minha irmã. Uma das primeiras coisas que ela me falou foi que existia um problema de ordem ancestral feminina na minha família, que tinha um processo de negação muito forte da linhagem materna. E provavelmente era por isso que eu vinha falando sobre mulheres nos meus trabalhos. Nossa, eu saí de lá com a cabeça explodindo, né? E fiquei um tempo refletindo sobre isso. Depois eu vi que sim, tinha total sentido o que ela havia me falado, pois tinham dois fatores dessa negação, desse problema que ela havia me falado. O primeiro, então, foi que um problema de ordem afetiva, posso chamar assim, eu acho, pois minha avó, ela teve uma relação difícil com a mãe dela, a minha avó. Depois, a minha mãe teve uma relação difícil com a mãe dela, a minha avó. E eu tava tendo problemas com a minha mãe. E o segundo fator que eu me dei conta também foi que eu e minha irmã, a gente apenas carregava. Gente, é muito óbvio, mas eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Que a gente só carregava o nome do meu pai. E minha mãe carrega apenas o nome do marido. E antes disso, ela só carregava o nome do pai. E assim por diante, nesse ciclo, né? E foi quando surgiu a ideia dessa minha série fotográfica, que vai integrar, então, essa exposição no ano que vem. Então, eu voltei também no passado, né? E eu voltei nesse ano, 1988, e uma memória que me contaram desde pequena, desde criança, eu lembro dessa história, que foi um ano muito importante, muito marcante na família. Foi o ano que minha bisavó materna, ela fraturou as cadeiras. Termo, né, que algumas pessoas, principalmente antigamente, chamavam a cintura pélvica. Então, dessa história, eu acabei criando uma ficção, esse trabalho é uma narrativa ficcional, para ressignificar o meu sobrenome materno. Então, eu criei essa história de que no ano de 1938, uma maldição se originou sobre as mulheres da minha família, de as mulheres se negarem sua linhagem materna e de terem um laço afetivo complicado. Então eu uso esse ano, essa maldição que eu criei, como um enredo da minha narrativa fotográfica. E então nessa ficção eu constato, né, como eu falei, que a quebra das cadeiras foi responsável por esse desalinhamento em minha descendência materna, que vai culminar então no apagamento sobrenome de 3 gerações de mulheres da minha família. Minha avó, minha mãe e eu, minha irmã. Minha bisavó foi a última mulher da família, isso é verdade, né? Eu fui a última mulher da família a ter o sobrenome da mãe no seu registro. Então eu comecei a questionar a mim mesma, sendo o nome o nosso elemento, o elemento que vai nos identificar como indivíduo na sociedade e quando a gente morrer vai continuar me identificando, se a minha origem e das minhas familiares vai ser identificada apenas pela linhagem paterna ou masculina. Com isso, eu começo a buscar imageticamente que eu ainda carrego dessas mulheres que vieram antes de mim, que já não vivem, como no caso da minha bisavó e minha avó, das mulheres que ainda estão presentes na minha vida, né, que são a minha mãe e a minha irmã. Eu vou fazendo isso através de imagens fotográficas, brincando com uma série muito extensa em imagens, eu trouxe algumas para vocês, mas brincando com a aparência e semelhança física entre nós três, uso também relatos em texto, intercalando com alguns objetos
que fazem parte do meu inventário afetivo, né? Coisas que eu trago delas. Minha avó usava muito os anéis, eu uso os anéis dela hoje. Então, essas coisas que eu vou carregando dessas mulheres ainda, né? Então, eu acredito que é um ato simbólico, uma tentativa de me reconectar com elas e acabar com esse peso da estrutura patriarcal que caiu sobre as mulheres da família para reafirmar a minha identidade e a identidade delas também. Aqui é alguns relatos de texto que eu incorporo junto em algumas em outras imagens. Minha irmã, minha mãe e eu. E junto também eu faço esse ritual de libertação, dessa ausência, onde eu vou representar isso também numa vídeo performance, onde eu vou restaurar essa cadeira quebrada e que depois nós três vamos nos apropriar disso, né? Para garantir a limpeza dessa maldição da linhagem feminina, para encerrar essa maldição da linhagem feminina e daqui para frente se ver livre dessas culpas ancestrais. E agora, projeto sem nome, que eu chamo de experimentações, que são coisas que eu vou fazendo aleatoriamente, porque eu acho bonitinho, estético, mais estético, mas que eu acho que são muito legais, que fazem parte do meu trabalho, e eu quero mostrar. É que eu fiquei muito presa, eu acho, uma questão da faculdade de fotografia, na ideia de projetos fechados. Eu tenho que ter um projeto de 8 a tantas imagens, e assim, para mim é muito difícil ainda trabalhar com a foto única. Eu estou me desconstruindo nisso, mas ainda é difícil. Então, eu vou mostrar para vocês esses trabalhos aleatórios que eu vou fazendo de experimentações e que eu acabei focando muito, muito nesse ano. Eu comecei essas experimentações em 2015, trabalhando com bordado, né, na fotografia, onde eu vou bordar a anatomia em partes do meu corpo. Aí, uma coisa que eu faço muito também. Às vezes eu pego a mesma imagem que eu fiz, uma mesma imagem minha, e uso a mesma imagem para fazer diversas outras fotografias. Então é muito recorrente, que nem a foto que eu bordei, essa foto que eu bordei, a carne que habito, é a mesma imagem, PB, né, em preto e branco. A imagem e cor eu usei para fazer as tábuas de carne. A imagem do seio também é a mesma imagem que eu uso na tábua de carne, mas com cor, né? Eu gosto muito também de ressignificar a mesma imagem para diversos trabalhos, é uma coisa que eu faço muito. E nessa aqui também, eu comecei ela em 2000, eu fiz a primeira vez os bordados em 2015, e eventualmente quando eu não tenho nada para fazer, eu gosto muito desse trabalho de bordar, muito legal, então de vez em quando eu volto e tento retomar ele. E depois ele se desmembrou nisso aqui, que eu achei visualmente bonito, e depois ele virou isso aqui, que eu achei muito bonito também. E era isso, eu achava bonito e tudo mais. E depois eu começo a pensar, depois de um tempo, gosto muito de rever meus trabalhos também. Eu acho muito legal voltar nos trabalhos e ver. Antigamente, minha leitura em à la carte era bem diferente do que eu tenho agora. Eu falar sobre à la carte hoje é bem diferente do que eu falava antigamente. Eu não tinha toda esses 4 anos de estudo, de entendimento pessoal também. Eu comecei a pensar que essa imagem começou aqui, mas agora esse desmembramento podia ser minha relação com a ansiedade também, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade e é terrível, né? Muito forte. E eu acho que essa imagem representava muito. Foi bem na semana que eu tava num um nível bem alto de ansiedade, então eu achei que essa imagem representou o que eu estava sentindo muito bem, tanto que eu chamo ela de estudo da ansiedade hoje em dia, mas
Não projetos, são imagens soltas que eu faço, né? Essas aqui também, uma imagem que eu fiz, daí tem essa marca de batom vermelho. Essa outra imagem eu fiz ela em 2017, que eu encontrei essa raiz na rua e eu achei a raiz muito bonita. E eu, preciso levar para casa, vou fazer algo com ela. Isso é outra coisa que eu faço. Meu quarto eu tô desapegando, mas ele é meio. Sou meio acumulador, assim. Eu vejo as coisas e acumulo, porque em um momento eu acho que eu vou precisar. Eu tenho uma caixa de azulejo aqui em casa, que eu encontrei super antigos que eu encontrei na rua e vou fazer transferências para esses azulejos. Nunca fiz até agora, porque eu tentei e não deu certo. Mas eu não vou colocar fora, porque eu sei que quando eu colocar fora vai surgir uma ideia. Então eu vou deixar aqui e em algum momento eu vou usar eles. E com a raiz foi a mesma coisa, eu trouxe para casa e ficou ali do lado da minha cama um tempo, olhando para ela. E daí tá, vou colocar isso na cabeça, vou fazer umas fotos, porque acho que vai ficar esteticamente bonito. Fiz essas fotos, eu até coloquei no meu Instagram. Eu gosto de colocar muitas coisas no meu Instagram, assim, que eu faço de mais estético. E coloquei lá. E esse ano, na pandemia, né, revendo meu acervo, minhas fotos, eu desmembrei essa imagem nessa aqui, que é um vídeo também onde eu enterro essa foto e começo a cavar, que eu chamei hoje de quão profunda é a raiz do patriarcado, né? Então eu gosto muito disso também, de pegar um trabalho antigo e trazer hoje, né, esse novo olhar e fazer, desmembrar ele em outra coisa. Essa é uma outra imagem que eu fiz, acho que 2018. Também, que me agradou visualmente, achei bonita. E daí é isso, eu faço as imagens, botam alguns nomes mentais na minha cabeça, só para mim lembrar de qual imagem é, né? E essa eu chamei de O Nascimento de Vênus, também para questionar esses padrões, né? Estéticos. E esse ano eu me vi, né, dentro dessa pandemia, eu me vi muito motivada por uma gama de inquietações com os aprisionamentos estéticos e os ideais de beleza. Eu reli um livro que eu gosto muito, da Naomi Wolf, O Mito da Beleza, e eu fiquei muito nisso. E queria trabalhar isso fotograficamente, então eu busquei, através de técnicas experimentais de fotografia, né, um desmonte disso. Dentro dessa possibilidade, que era o meu cenário, meu quarto, que eu estava trancada, até a experimentação na própria cópia física da imagem, né? O hibridismo da fotografia com outros materiais. Então eu revelei uma imagem fotográfica, um retrato meu, e eu dissolvi essa imagem em água sanitária. Daí eu fui registrando esse apagamento até o final, que não vai, que ela vai se apagando, né? Ela vai se diluindo. Essa aparência líquida. Essa também, daí eu gostei de trabalhar com água sanitária, fui trabalhando, fiz outras fotos, daí peguei essa imagem também e fui apagando ela até chegar no papel, né? Não trouxe aqui, mas é no branco da própria cópia fotográfica. E como eu disse antes, que eu gosto de pegar a mesma imagem e fazer várias versões, né? Essa aqui que a gente está vendo aqui, que eu botei o alvejante, eu também uso ela para queimar com uma vela atrás da imagem, fazer essas queimaduras, né? Essa imagem eu usei foi a imagem que eu usei a primeira que eu mostrei para vocês, água sanitária. E agora eu desenho um quebra-cabeça, né? Para discutir também esse desmonte.
essas construções, né, que eu falei anteriormente, as construções e desconstruções do eu, que foram muito inspiradas pela Lunga Nietzsche. Dessa imagem que eu fiz, a gente tá vendo a preta e branca, deixei aqui em casa, né, meu computador. Depois de um tempo eu peguei ela, revelei e pintei com tinta aquarela Ecoline, o vermelho dela, e depois eu fotografei essa imagem e também alterei ela no aplicativo do celular, né, colocando essa sujeirinha, essa marca mais forte, laranja do lado, né. Então, essas duplas intervenções, tanto na pintura quanto no aplicativo depois. E outras coisas que eu vou fazendo que eu gosto muito, trabalhando essa ideia da foto performance, da performance, né. Eu acho que eu bebo muito na performance. É uma das minhas maiores fontes de referência. Trabalhando com esses gestos também, o secar o cabelo, né? Esses movimentos, essas caretas que são feitas com esse calor no rosto. E aqui também o gesto. Vou pegar a imagem e essa imagem fazia parte de uma outra foto performance que eu fiz. Eu tirei essa imagem de lá e trouxe para fazer essa foto única, né? Desse rasgo, dessa abertura. Isso aqui é o escaneamento facial. Pegar uma impressora e começar a escanear essa minha pele. Essas brincadeiras. Uns copos também. Essa aqui. Muito legal também, minha família. Porque quebrou esse vidro do balcão daqui de casa, eles sabem que eu sou bem louca. Daí quebrou, eles, Úrsula, quebrou o vidro. Antes de colocar fora, se tu quiser fazer umas fotos ali. Daí eu, claro, deixa aí, amanhã eu vou dar um jeito. Daí eu imprimi essa foto, coloquei ela embaixo no vidro, né, e fiz a imagem. Novamente, o que eu mostrei para vocês aqui, nessa parte das experimentações, né, elas são muito motivadas por um gosto estético. Não tenha tanto algum conceito maior por trás, mas que eu acho que fazem parte da minha construção, né? Eu acho muito importante para minha linguagem também. Então eu sempre gosto de apresentar também. E agora chegando no final, junto com essas experimentações, eu me vi muito. Eu fiz uma online da Francesca Woodman e acabei ficando muito. Já conhecia a Francesca, mas acabei na quarentena me aprofundando nessa fotógrafa e pensei muito nessa presença semi-oculta, nesse corpo que se recusou a ficar limitado, né, pelo que o espectador via, dessa estética particular que ela criou do movimento borrado, desse rastro. Eu comecei a fazer essas releituras com a mesma estética dela, né, uma velocidade do obturador da câmera, brincando com essa velocidade, né, uma longa exposição, para ter esse movimento borrado, esse rastro.